As jornadas são um evento transversal a várias áreas que aborda temáticas associadas ao ciclo de vida de forma positiva, focando soluções e projetos inovadores com vista ao desenvolvimento e superação de obstáculos. Vamos, em seguida, abordar o tema saúde. Chamo para a mesa o moderador João Teixeira e os oradores convidados José Carlos Rodrigues e Raul Antunes. Passo a apresentar o moderador. Acredita que a vida se faz de projetos, tendo como maior referência o seu pai, João Teixeira. Iniciou a sua prática desportiva no judo aos 13 anos de idade, tendo já pedalado na estrada mais alta do mundo, nos Himalaias. Licenciado em Educação Física, mestre em Ensino de Educação Física, é coordenador do desporto escolar do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente. Docente na Escola Guilherme Stephens, vê a escola como geradora de competências transversais que procura desenvolver a capacidade de pensar e agir de forma colaborativa e interatuante. Coordenador do Departamento de Escolas do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com 16 grupos e equipas, desporto escolar e desporto escolar de territórios, desenvolve trabalho colaborativo institucionalmente e intergeracional com parceiros do território. O projeto Judo for All, reconhecido em 2019 pelo SESD, foi objeto de webinar da Direção-Geral da Educação, enfatizando o envolvimento da escola e da comunidade, incluindo autarquia e associativismo local e nacional, com o objetivo de generalizar a prática de judo a diferentes populações com especial relevo para a inclusão. O projeto do judo adaptado ao agrupamento foi certificado pelo PNED com o galardão da bandeira da ética desportiva em 2020. É treinador nível 2 de judo pelo IPDJ, possuindo a graduação de segundo dan, penso que será assim que se pronuncia. Desenvolve funções de treinador e de gestor de projetos no Judo Clube da Marinha Grande, clube que integra os parceiros no projeto educativo do agrupamento. Assume funções na Associação Distrital de Judo de Leiria, sendo responsável pela área de formação. Passo então a palavra ao moderador João Teixeira. Muito obrigado pelo convite, pelo desafio e, antes de mais, dar os parabéns pela fantástica iniciativa, portanto, a segunda iniciativa. É interessante olhar o percurso feito durante... Eu não preciso, sou treinador. É do online. É do online, tá? É do online, não é? Posso? Bom, eu acho fantástico a iniciativa e agradecer, na verdade, o convite endereçado a mim e aos palestrantes, e gostava de fazer aqui um ponto muito rápido de situação do que se passou hoje de manhã, que foi uma manhã extraordinária. Tive o prazer de partilhar com alguns parceiros, emocionei-me muito e, na verdade, há projetos fantásticos, há interações muito interessantes e quando nós olhamos para as temáticas e as vemos de uma forma holística, de uma forma que as instituições se interligam e se preocupam e se envolvem e querem mais, com mais qualidade, com mais gente e com mais valor. Pediram-me, era um desafio que me fizeram há relativamente pouco tempo, era tentar criar aqui uma interação com o público e depois do que eu vi e do que eu preparei fiquei, na verdade, um pouco preocupado porque foram coisas tão interessantes, tão saudáveis, não é? Que e pensei abrir aqui depois com esta interação, abrir aqui a ponte para estes colegas, para estes palestrantes. Eu trago aqui alguns dados que me preocupam e a interação que vou fazer convosco é uma interação que vai mexer um pouco, não é? Que vai mexer. Eu pedia, se faz favor, que se levantassem todos, se pudesse ser. Também terminámos o almoço há pouco tempo e aproveitamos. E as minhas perguntas são muito rápidas.
Quem tem menos de 30 anos, 20 anos, pode sentar. 20 anos, pode sentar. Ok. Bom, há pouco ali com a Amália, as pessoas tinham alguma dificuldade às vezes, em participar, mas aqui vamos tentar que seja uma participação mais ativa. E quem tem menos de 30 anos pode fazer o favor também de sentar. Itália. E 40? E 50? E 60? Bom, eu aconselhava ou sugeria que toda a gente se sentasse. Na verdade, é uma questão que nos preocupa imenso. A nossa população, há pouco falava com a vereadora Ana Laura Baridó, a nossa população está muito envelhecida, muito envelhecida. As pessoas ativas, e o professor Raul trabalha muito nesta área, estão envelhecidas. E só para ter uma ideia aqui do nosso território, do território de Leiria, que nos preocupa imenso este dado, e estão aqui profissionais de saúde que o sabem tão bem como eu. Em média, acima dos 65 anos, temos 10 horas de inatividade. Há pouco vimos aquele trabalho do SAMP, 10 horas, para além de dormir, estão sentados ou estão deitados. 10 horas. É um dado que nos preocupa muito. Vou falar agora um pouco de alimentação. Vamos novamente levantar-nos, peço desculpa. Para fazer gestão. Eu ia fazer uma pergunta muito difícil. Fazendo aqui uma introspeção para a nossa casa e para nós próprios, quem considera que tem uma alimentação saudável pode sentar? Saudável. Ok, podemos nos sentar. Dar aqui alguns dados importantes. Em média, os portugueses comem o dobro do que é recomendado como uma alimentação equilibrada. O dobro. O consumo de carne entre os portugueses é 4 vezes superior à média europeia. Dizer aqui também uma coisa preocupante, estou aqui alguns jovens, 40% dos nossos jovens ingere refrigerantes, fast food, portanto a comida, a alimentação é uma coisa que na verdade nos preocupa muito. Estou aqui decisores políticos, só para terem uma ideia, é um valor que mexe muito connosco, 1,2 milhões de euros por ano só para tratar do excesso de obesidade, corresponde aproximadamente a 0,6% do nosso PIB. 0,6% para tratar da obesidade. Eu sugeria novamente para fazermos a gestão que nos levantássemos. Pode ser? Peço desculpa. Vamos falar um pouco de água, consumo de água. Vamos ver a apresentação destes senhores também numa visão mais holística do que é verdadeiramente a saúde. Quem bebe, em média, 2 ou mais litros de água pode sentar. 2 ou mais litros. Bom, pronto, estamos muito de pé. É óbvio que há aqui vários fatores, não é? O clima, a atividade física, a idade, o género. Bom, mas podem sentar-se novamente. Agora vou falar aqui um pouco de saúde mental, que é uma área que também nos traz cá, e este equilíbrio no âmbito da saúde mental é verdadeiramente preocupante, os valores. E eu, quando me pediram, quando me fizeram o desafio, disse assim, puxa, trago aqui coisas tão preocupantes, e depois de ter visto o que vi de manhã, que são coisas fascinantes, estes valores preocupam-nos, mas é esta a nossa realidade. A pergunta é difícil. Entre nós, no nosso círculo de amigos, na família, quem conhece, portanto, vamos levantar-nos, antes de mais, que é mais importante. Há pouco falava-se, ali o Davi falava, quando entrávamos na igreja, não é? Eu peço desculpa, mas parece quase que esta cerimónia de levantar, quem aqui no nosso seio familiar, nós próprios, dos nossos amigos, conhece alguém que teve algum problema relativo a ansiedade ou perturbações no foro mental, mantém-se de pé. Quem não conhece, pode sentar. É preocupante, não é? Esta é a nossa realidade. Eu não queria dar muitos dados, mas só para vos dizer que Portugal é o segundo país da Europa onde a prevalência das doenças psiquiátricas é o número mais significativo. Temos 22%. Mais de este é um valor também importante, mais de 1 em cada 5 portugueses sofre de perturbações psíquicas. 70% dos diagnosticados não têm acesso a cuidados de saúde adequados.
70%. É difícil. Mas reparem bem, estes são dados anteriores à pandemia. E quando nós olhamos para a pandemia, os dados são bem mais preocupantes. No início da pandemia, quase metade dos portugueses, 49,2%, quando apareceu a pandemia, 49,2% sentiu o impacto psicológico moderado a severo. Podem sentar-se novamente, se faz favor. Agora vou aqui a uma área que me diz muito, que é a questão do desporto, não é? E eu, eventualmente, não vou, para não me alongar, não vou utilizar aqui alguns dados, mas são preocupantes. Nós estamos na cauda da Europa, a nível da atividade física, do exercício físico e do desporto, portanto, diferenciar estas áreas, estamos na cauda da Europa. Se correlacionarmos com os fatores do desporto e da quebra no âmbito da pandemia, são valores terríveis, e iria só aqui frisar uma coisa que me preocupa muito e ainda bem que assim que se alterou. O nosso plano, digamos, de resiliência, não é? Este plano que foi criado, o primeiro documento que foi criado, e estes senhores devem sabê-lo bem melhor que eu, não continha uma palavra relativa ao desporto. Não continha. Depois veio a discussão pública, o Comitê Olímpico, as associações de treinadores, e aí sim passou a ter uma nova roupagem e pela primeira vez, o desporto deixa de ter investimento zero. Portanto, é importante neste novo plano de resiliência, no que nós vamos ter para superar esta crise, o desporto passa a ter um papel muito importante. Bom, eu passaria a apresentar um dos nossos oradores, que temos o prazer de ter connosco, o Dr. José Carlos Rodrigues, com um currículo invejável, um currículo fantástico, vem-nos falar sobre saúde mental, superação em tempos de crise. Ele nasceu em França, em 25 de agosto de 1967, portanto, quando vocês viram aquela questão do subir e baixar, ele já está, como eu, bem naquele caminho que esperamos que vá ao encontro daquilo que vimos da SAMP, não é? É enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatra, é doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, professor coordenador na Escola Superior de Saúde, no Instituto Politécnico de Leiria, investigador integrado, é cofundador da Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem de Leiria, é cofundador da Federação Nacional de Associações de Estudantes de Enfermagem, enfermeiro especialista entre 99 e 2000, oficial paraquedista entre 90 e 92, no âmbito do serviço efetivo normal, integrou a carreira docente do ensino superior politécnico a 16 de outubro de 2000, na Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, é investigador no Departamento de Promoção de Saúde e Doenças, com algumas crónicas no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, é diretor, ou foi diretor da Escola Superior de Saúde entre 2011 e 2015, é presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem de Enfermeiros, foi no mandato de 2012-2013, é membro do Conselho Consultivo e do Acompanhamento do Plano Nacional de Saúde, foi entre 2014 e 2016, membro do Conselho Executivo do Centro Hospitalar de Leiria, desde 2014, pró-presidente do Instituto Politécnico de Leiria desde 2018 e perito do Conselho Nacional de Saúde desde 2020. Eu pedia uma salva de palmas ao nosso orador, José Carlos Rodrigues, e passava a palavra... Ajuda, não? Isso mesmo. Obrigado pela... Desculpa. Tecnologias, gosto mais de pessoas, mas pronto. Okay. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui, a cumprimentar todos os presentes. Foi-me pedido para vir falar aqui um pouco de saúde mental e percebemos aqui
como é que nos podemos superar em termos de crise, ou como é que podemos fazer eventualmente esse caminho. Eu gostaria de começar esta nossa conversa, até porque, entretanto, o nosso estimado moderador já tocou aqui em alguns pontos que eu vou também tocar, portanto, obrigado, vai ser mais fácil fazer aqui a ligação. Eu também pensei um bocadinho aqui em fazer a ligação ao meu colega Raul. Agora isto será assim, exato. Todos vocês já ouviram certamente aquela definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde, quando a gente diz, e aprendemos todos isto, a papaguear quase, saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social e não só a ausência de doença ou enfermidade. Bom, parece simples. A questão é que não é. A questão é que não é assim tão simples, não é tão simples em primeiro lugar, porque esse completo bem-estar físico, psíquico e social se calhar é uma coisa muito difícil de atingir, não é? Eu de facto não tenho uma alimentação muito saudável, porque hoje ao almoço comi uma sandezinha a correr entre um lado e o outro, portanto, claramente temos uma série de coisas na nossa vida que nos dificultam este processo, mas também porque mesmo quando pensamos em saúde ou em doença, normalmente em relação a nós ou em relação à nossa vida, pensamos normalmente naquela linha saúde-doença, ou seja, eu tenho uma doença ou eu não tenho uma doença, e raramente pensamos, quando pensamos saúde-doença, atenção, naquela outra linha bem-estar e mal-estar. E há aqui uma questão logo à partida muito importante para, se calhar, vos poder trazer para aquilo que é o pensamento que eu quero partilhar convosco. É que, efetivamente, segundo aquele conjunto de quadrículas que ali está projetado, o que aquilo diz é que, efetivamente, eu posso ter uma doença e sentir-me bem, ou eu posso sentir-me mal sem ter uma doença. E isto muda um bocadinho a forma como a gente olha para as doenças, não é? Porque ter uma doença é eu ir ao médico, ao hospital, ao centro de saúde, à clínica, ele faz lá umas análises, exames, observa-me, faz uma palpação, põe-me um carimbo, olha, tu tens uma hipertensão, tu tens uma diabetes, tu tens uma depressão, tu tens isto, tu tens aquilo. Isto é ter uma doença. Mas ter uma doença não é necessariamente sentir-se doente ou estar doente. Assim como não ter uma doença não significa que eu me sinta não doente. E isto, queria partilhar isto convosco, porque efetivamente nós olhamos normalmente para a saúde, e mesmo agora ao longo desta pandemia, o que nós vemos na televisão fundamentalmente é falar do número de internados, do número de mortos, dos números de surtos e os surtos que aconteceram ali e acolá. E agora, felizmente, um pouco mais, normalmente nós vamos a falar de tudo o resto que acontece à volta da pandemia. E que não tem nada a ver com o bicharoco que anda para aí infectar as pessoas, tem a ver com tudo o que está relacionado com a pandemia, mas que não é a pandemia. Portanto, saúde significa aquilo que ali está. Obviamente que a forma como o meu corpo funciona, se o meu estômago funciona bem, os meus pulmões funcionam bem, se a minha cabeça funciona bem, se tudo isto está a funcionar bem e eu não tenho aqui nenhum bicharoco dentro de mim a causar uma doença, isto é bom. É bom, mas não chega. Porque então eu estou só a tratar ali de um daqueles pilares, aquele pilar biológico, aquilo que eu sou, em termos de corpo humano e de estrutura física. Há os outros três aspectos. E eles aqui são particularmente relevantes quando eu penso em saúde ou em geral e em saúde mental em particular. Até porque a saúde e a saúde mental, enfim, não se conseguem separar. São duas faces da mesma moeda, como dizia já a Organização Mundial de Saúde. E o outro aspecto é aquilo que eu sei, aquilo que agora os investigadores e os cientistas resolvem começar a chamar de literacia, não é? Aquilo que eu sei, mas a forma como eu consigo utilizar aquilo que eu sei. Literacia em saúde, literacia informática, literacia política, literacia económica, ou seja, eu saber as coisas que devo saber e saber utilizá-las em meu proveito e em proveito das pessoas que me rodeiam, da sociedade onde eu estou inserido. E claramente há ali mais outros dois pilares que normalmente nós temos tendência, enquanto comunidade mais alargada, a desvalorizar. Não desvalorizamos para nós, mas enquanto comunidade mais alargada, a desvalorizar. Que é o terceiro pilar, o pilar afetivo, aquilo que eu sinto, como é que eu me sinto comigo próprio e como é que eu me sinto no espaço onde estou, com as pessoas com quem eu estou, na sociedade onde estou. E isso é importantíssimo para a saúde. Eu posso ter um corpo 100% à Cristiano Ronaldo, não é? Todo atleta, todo saudável, todo não sei o quê, mas se eu não tiver, pois, aqueles outros pilares a funcionar bem, aquilo não vai lá. E finalmente o último aspecto já foi aqui falado,
pelo nosso estimado moderador, o aspecto comportamental, o meu pilar comportamental, o que é que eu faço? Porque efetivamente não basta eu ter um corpo a funcionar bem, não basta eu saber ter os conhecimentos certos e utilizá-los adequadamente, não basta me sentir bem comigo próprio e sentir-me bem na sociedade onde estou, é preciso eu ter depois um conjunto de comportamentos que me levem também a esta construção da saúde, todos os dias. E tudo isto foi muito abanado nesta fase, obviamente, da pandemia, nesta fase de crise que tivemos a atravessar. Quando nós temos a tendência, e temos muitas vezes esta tendência, e quando eu digo nós estou a falar de todos, mas estou a falar também dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde, de dar pesos diferentes a cada um destes pilares. Este é mais importante que aquele, este não vou ligar tanto. O que acontece normalmente é que a casa vem abaixo. E quando a casa vem abaixo, ficamos doentes. Seja qual for a causa. E a causa pode ser um vírus, pode ser a forma como eu reajo à presença do vírus, mesmo que o vírus não entre dentro do meu corpo, pode ser a forma como a sociedade à minha volta reagiu à presença do vírus, mesmo que, efetivamente, eu nunca tenha sido afetado ou infectado por esse vírus. E, portanto, de facto, nós temos aqui, fundamentalmente, duas perspectivas. Nós podemos perceber que podemos todos os dias construir saúde e perceber que este é um exercício que temos que fazer todos os dias, ou, eventualmente, achar que a saúde cai num lado qualquer, ou sai num prémio qualquer, ou numa rifa qualquer, e esperar que alguém venha criar a saúde que eu preciso. Estas duas definições que ali estão, são duas definições que eu utilizo já há mais de 10 anos, porque eu gosto muito mais destas definições de saúde e saúde mental, do que da definição que eu utilizei no início da nossa conversa. Aquela definição da Organização Mundial de Saúde, que é muito interessante, mas que é de facto limitativa. E porquê? Porque diz-me o que é saúde de uma forma muito simples, na forma como eu vivo a minha vida. Porque nós temos uma vida, nós relacionamos com as pessoas, nós temos funções, responsabilidades, temos desejos, temos formas de passar o tempo, nos divertirmos, tudo isto faz parte do processo. Aquela primeira definição em cima, que eu vou já traduzir, diz que a saúde para mim é ter uma casa decente, bons vizinhos, bons amigos, não me sentir isolado, ter algum dinheiro vivendo e ter um ambiente limpo e seguro e recursos comunitários. Aquela definição foi feita por uma senhora de 50 anos, de um bairro à volta de Londres, Ancoats, que é um bairro problemático, com classes socioeconómicas muito desfavorecidas, uma senhora desempregada, enfim, numa área muito problemática de Londres. E ela tem aquela deliciosa definição. Todos nós nos revemos naquela definição, certamente. Porque aquilo é o bem-estar, aquele traço que eu falava aqui há pouco do bem-estar, mal-estar. Gosto ainda mais da de baixo. A de baixo é uma definição que foi sobre saúde mental, que foi feita ou que foi criada por uma pessoa com doença mental. Uma pessoa que tem um distúrbio bipolar, enfim, às vezes está muito deprimido, outras vezes está na onda contrária, muito maníaco, enfim, a achar que é o super-homem, o dono do mundo e que pode fazer tudo e mais alguma coisa, e que é uma doença muito incapacitante, muito difícil de lidar, quer para a pessoa, quer para com quem ele vive. E ele diz uma coisa deliciosa também. Ele diz que acredita que a saúde mental é um estado de consciência acerca do meu próprio estado mental. E que, a um nível, melhor dizendo, onde eu sou capaz não só de saber quando é que eu preciso de ajuda, mas também de encontrar essa ajuda. E quando eu tenho isto, eu tenho saúde mental. Quem diz isto é alguém que tem uma doença mental, daqueles carimbos fortes que nós normalmente pomos nas pessoas com doença mental. E ele tem razão. O que ele diz aqui, por outras palavras, é: eu tenho saúde enquanto consegui perceber o que devo fazer para a construir. A partir do momento em que eu deixo de perceber isso, eu deixo de ter saúde. Mesmo que ninguém me venha pôr um carimbo na testa. Um médico, um enfermeiro, um psicólogo, o que quer que seja. Não é preciso o tal carimbo. E, portanto, temos que perceber onde é que estão os recursos, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia para que seja saudável. Eu e todos aqueles que à minha volta, aqueles que me rodeiam, as pessoas de quem eu gosto, mas também as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me divirto, onde eu vivo, no bairro onde eu vivo, na cidade onde eu vivo, na região onde eu vivo. Este senhor, Antonovsky,
é um autor, um sociólogo da saúde, que infelizmente já faleceu na década de 90, que tem uma teoria muito, muito interessante. E talvez o mais interessante é perceber como é que ele chegou à teoria dele. O Antonovsky era judeu e foi colocado num campo de concentração nazi em criança adolescente, tinha 14 anos. E passou 3 anos da vida dele nesse campo de concentração nazi. E, entretanto, quando ele saiu, enfim, depois a guerra acabou, ele depois foi para Israel, instalou-se, estudou, enfim, tornou-se professor da Universidade de Tel Aviv. E a pergunta que ele tinha na cabeça era uma pergunta muito simples, daquilo que foi a experiência dele. Como é que neste contexto, onde tudo é mau, frio, fome, maus tratos, morte, sofrimento, como é que há pessoas que ficam doentes e acabam até por morrer, e como é que há pessoas que conseguem aguentar, ultrapassar, reencontrar caminhos? E esta pergunta dele levou-o a criar esta teoria, em que ele de uma forma muito simples diz isto. Ele diz que a vida é como se fosse um rio, se quisessem, um bocadinho como aquele desenho que ali está ao lado, e que eu tenho que compreender, eu tenho que ter recursos para ultrapassar os desafios com que sou confrontado, e tenho que acreditar que vale a pena o esforço de fazer frente a esse desafio. Quando eu consigo aquelas 3 coisas, eu consigo manter-me saudável, independentemente dos carimbos que me queiram colocar enquanto doente. Agora, pensar pandemia. Quando nós compreendemos aquilo que está a acontecer, quando nós temos recursos necessários, quer internos, quer externos, quando nós temos, por exemplo, um sistema de saúde que nos dá vacinas, que nos faz acompanhamentos, os hospitais que nos internam quando estamos doentes, mas quando nós temos também estruturas das autarquias locais, das associações, das instituições, das universidades, dos politécnicos, a apoiar-nos, porque eu estou isolado, tenho alguém que me vá levar comida, ou que me apoie, ou que tenha alguém que cuide dos meus filhos. Quando nós temos esta estrutura, estes recursos, e quando eu acredito que aquela dificuldade que eu estou a atravessar é execuível, é passível de ser ultrapassada, eu consigo me manter saudável. Se eu não fizer isto, eu fico doente, com ou sem carimbos. Porque, de facto, a saúde é muito mais do que ter um corpo a funcionar bem ou uma mente a funcionar bem. A saúde é tudo isto e é influenciada por tudo aquilo que me rodeia, inclusivamente agora os chamados Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável claramente o referem. Está ali aquele número 3 que é saúde e bem-estar, e se nós pegarmos naquele número 3 e o relacionarmos com todos os outros números, encontramos relação. Ou seja, a saúde tem um pezinho em todo o lado, e só quando eu conseguir perceber que a saúde tem esse pezinho em todo o lado, trabalhando, portanto, todo o lado, é que eu consigo efetivamente criar mais saúde, quer em mim, quer nas pessoas que me rodeiam, e na sociedade, na cidade, no bairro onde eu vivo. Porque cada vez mais aquilo que é o nível de saúde meu, Zé Carlos, da comunidade onde eu estou, deste grupo de pessoas que hoje resolveu passar uma tarde a conversar sobre alguns temas, depende apenas 20% daquilo que é a qualidade dos serviços de saúde, dos hospitais, dos centros de saúde, dos lares, por aí fora. 20%. O resto vem de coisas que aparentemente não têm nada a ver com a saúde. Aparentemente. Os comportamentos em saúde, o próprio ambiente, diz ali o ambiente físico, mas não é só o ambiente físico, mas o ambiente, e depois os fatores socioeconómicos, a forma como a sociedade se organiza, a capacidade que eu tenho ou não ter os recursos necessários para o meu dia-a-dia, a forma como o ensino se organiza, a forma como o mercado de trabalho se organiza, tudo isto tem influência. E reparem, apenas 20% tem a ver com a qualidade dos serviços de saúde. A mesma coisa na pandemia. Aquilo que conseguimos responder, obviamente que os serviços de saúde foram importantíssimos, os profissionais de saúde incansáveis, mas aquilo que conseguimos responder na pandemia teve muito mais a ver com outros aspectos que não os serviços de saúde. Aliás, se fosse só os serviços de saúde, provavelmente tínhamos tido um resultado bem distinto. O que está ali, se eu ultrapassar muito o tempo, digam-me, por favor, o que está ali é um gráfico esquemático, que eu não vou, obviamente, detalhar, porque seria uma seca para vocês. É um gráfico esquemático sobre aquilo que é a saúde mental ao longo da minha vida.
O que eu queria mostrar era apenas 3 coisas. Nós temos ali uma base para boa saúde mental, ou seja, para boa saúde. 3 coisas muito, muito simples. Alimentação saudável, cá está o que o nosso moderador disse. Sono e repouso, descansar adequadamente. E exercício físico, atividade física. Isto é a raiz da saúde mental. Não é o resto, é isto a raiz da saúde mental. Pois, obviamente, temos uma série de coisas que vão desde a forma como o meu corpo funciona, àquilo que é a minha identidade enquanto pessoa, àquilo que é a sociedade onde eu estou integrado, a minha cultura, não é? A cultura aqui das sociedades onde eu estou inserido, e depois o próprio ambiente físico, social, económico, político. Portanto, reparem, se eu quiser ter uma intervenção em saúde mental, eu tenho que pensar nisto tudo. E para além disso, ainda há momentos ao longo da minha vida onde vão surgindo mais uns desafios, por exemplo, esta coisa do SARS-CoV-2. E então aí tem que estar novamente preparado, mas sempre partindo desta mesma base de resposta. Então vamos lá ao SARS-CoV-2. Primeiro, clarificar algo, provavelmente para muitos de vocês é claro, mas que ainda assim eu continuo a ver alguma confusão. O SARS-CoV-2 e o Covid-19 não é a mesma coisa. O SARS-CoV-2 é o bicharoco. O Covid-19 é a doença. E eu posso ter o bicharoco dentro de mim sem nunca ficar doente. Ou seja, eu posso ter SARS-CoV-2 sem nunca ter Covid-19. Mas, a partir do momento em que eu tenho SARS-CoV-2, eu posso pôr SARS-CoV-2, nos outros e eles virem a ter Covid-19. Portanto, é esta responsabilidade também, não só perante mim, mas perante os outros, que é importante aqui incidir. E depois há aqui outra questão. Nós falamos aqui na pandemia do SARS-CoV-2. O que é isto, uma pandemia? Bom, uma epidemia, como sabem, é quando há num sítio muita gente com a mesma doença. Uma pandemia é quando essa mesma doença se espalha por 2 ou mais continentes. É tipicamente o caso do SARS-CoV-2, porque espalhou-se pelos continentes todos, está em todo o lado do mundo, não é? Começou na China em dezembro de 2019, 2 anos depois está em todo o lado do mundo. Uma endemia, que é onde eu acho que neste momento estamos a chegar, é quando o bicho fica por cá, e a gente vai se habituando a viver com ele, e enfim, ao longo do tempo, a própria sociedade, o nosso sistema imunitário responde. Mas aquilo que eu defendo, e era isto que eu vos queria trazer, é que nós não estamos numa pandemia. Nós estamos numa sindemia. O que é isto, uma sindemia? Uma sindemia é quando há uma ação conjunta de 2 ou mais doenças, ou de 2 ou mais problemas sociais ou económicos que provocam o agravamento global do estado de saúde ou da estrutura social e económica de uma determinada população. Porque o nosso grande problema não foi só o bicharoco SARS-CoV-2. O nosso grande problema foi tudo aquilo que o bicharoco SARS-CoV-2 e a presença dele trouxe à nossa sociedade. Empresas que fecharam, pessoas ficaram sem emprego, pais confinados em casa com os seus filhos com 7 ecrãs ligados na sala, a dificuldade de eu continuar a minha atividade física, por exemplo, eu não consegui juntar-me com os meus pais ou com os meus amigos, não consegui ir dançar ou cantar ou correr ou ter uma aula de karaté ou de judo ou de outra coisa qualquer. Não poder. Isto é uma sindemia. E a sindemia mostra claramente aquilo que eu tentei vos dizer há pouco. A saúde não tem só a ver com o meu corpo, ter ou não ter doença. A saúde tem tudo a ver também com o espaço onde eu estou e onde eu estou inserido. Houve vários estudos em Portugal, eu não vos vou cansar com isto, apenas mostrar-vos que efetivamente o impacto da sindemia ou da pandemia por SARS-CoV-2 foi enorme. Isto foi um estudo que foi feito pelo Conselho Nacional de Saúde em 2020, em que mostra claramente, por exemplo, muita solidão, muita dificuldade de acesso a determinados recursos, onde as autarquias, e aqui tenho que fazer um agradecimento público às juntas de freguesia e às câmaras municipais, que foram incansáveis em tentar responder a estes desafios. E este estudo é um estudo precisamente que mostra a resposta que as autarquias tiveram, mas que mesmo assim, reparem, muita solidão, o surgimento da violência doméstica, situações de estigma, a incapacidade de conseguir comprar alimentos para se alimentar, coisas tão simples e banais do nosso dia-a-dia que surgiram em consequência desta sindemia.
E, portanto, falando agora novamente de saúde mental, temos de facto desafios enormes. Temos desafios enormes, mas fundamentalmente aqui a capacidade de ensinar as pessoas, de capacitar as pessoas a perceber o que é isto da saúde e perceber o que é isto da saúde mental para conseguir encontrar as soluções necessárias para os desafios de todos os dias. E aqui claramente ir também, cada um de nós, enquanto indivíduo e enquanto comunidade, ter a sua participação na construção da saúde que considera adequada para uma determinada região, para um município, para uma região, para um país ou até eventualmente para um continente. Peço desculpa. Inclusivamente foi agora lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Saúde a Agenda para a Juventude 2030, em que foram os próprios jovens entre 14 e 25 anos. Foram eles que disseram o que é que queriam. O que é que achavam que era importante para a sua saúde. E tem ali, de facto, aqueles desafios: a promoção do bem-estar físico e psicológico, a educação para a sexualidade, prevenção do tabagismo e consumo de álcool, promoção da alimentação saudável e da atividade física e a prevenção da violência. Eles é que disseram, isto é que nos incomoda. E houve depois um conjunto de estratégias que foram lançadas para tentar responder a isto. Porquê é que isto é importante? Porque eles foram envolvidos. E muitas das vezes o problema, a dificuldade que nós temos em conseguir passar uma mensagem em saúde é não envolver as pessoas. E as pessoas têm às vezes resistências. Nota-se agora, por exemplo, com a pandemia por SARS-CoV-2, do Covid, às vezes a dificuldade que nós temos é conseguir compreender hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, depois o Primeiro-Ministro diz isto, o Ministro da Saúde diz aquilo, e a gente baralha-se um pouco e isto complica o processo. Bom, mas nós temos que efetivamente aqui tentar perceber, então, como é que eu consigo ser parte da construção de um espaço onde, perante uma crise, é mais capaz de responder àquilo que são as necessidades de saúde e de saúde mental da população. O que está ali é aquilo que os autores chamaram de indicadores estruturais de saúde mental e, ao fim e ao cabo, são 33 aspectos que os autores consideram que devem estar numa sociedade para que a sociedade seja capaz, como dizia o Antonovsky, de compreender o que lhe acontece, de ter os recursos necessários e de estar motivado a fazer frente àquele desafio. E, portanto, aqui em baixo, a questão das políticas de saúde mental, a questão das experiências na infância, nomeadamente muito ligada à parentalidade, as escolas e a forma como as escolas funcionam, as comunidades mentalmente saudáveis, com obviamente a própria organização social, a atividade profissional, que é muito, muito impactante naquilo que é a nossa saúde mental, o ambiente físico, as atividades de lazer, atividades esportivas, com um peso enorme naquilo que é o nível de saúde mental de uma comunidade e, finalmente, estruturas e intervenções dedicadas às pessoas idosas. Claramente, isto é algo, um modelo com que podemos construir as nossas sociedades para as tornar mais resilientes e para conseguir manter estas relações intra- e extrafamiliares ativas, dinâmicas e promotoras de saúde. Isto porquê? Na pandemia e nesta situação de crise em particular, o que aconteceu foi que, de alguma forma, aquilo que era a vida a que nós estávamos habituados foi sendo mudada. Mudou, eu estava habituado a ir à escola, deixei de poder ir à escola, comecei a ter aulas no ecrã. Estava habituado a ir trabalhar, deixei de poder ir trabalhar, comecei a trabalhar no ecrã. Estava habituado a sair e a almoçar com os meus amigos, comecei a estar em casa sempre e, eventualmente, falar com os meus amigos no ecrã ou num telefone. E, portanto, alterou completamente a forma como nós tínhamos a nossa vida estruturada, a nossa sociedade organizada. E, de facto, é muito importante que nós consigamos compreender aquilo que estava a acontecer e aquilo que era o papel esperado de cada um de nós, porque senão, segundo o Antonovsky, não iríamos lá chegar. E eu, para finalizar a minha partilha convosco, peço desculpa se eventualmente já ultrapassei muito o tempo, gostaria de partilhar convosco uma experiência que tivemos no Politécnico de Leiria e que, de facto, acho que foi muito, muito interessante. Nós começámos a trabalhar com a pandemia em janeiro de 2020, portanto, 2 meses antes do bicharoco chegar cá a Portugal.
E começámos por uma razão simples. Nós temos mais de 200 estudantes na nossa Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, oriundos da China, e também temos muitos estudantes portugueses que vão estudar para a China. Portanto, o bicheiro que tinha lá, andava por lá pela China, e nós tínhamos que garantir a segurança de todos e da nossa comunidade. Portanto, todas as pessoas que foram para a China ou que vieram da China foram a uma consulta de avaliação de risco, 200 e tal consultas que foram feitas em cerca de 3 semanas, para perceber se havia necessidade de as isolar ou não. Entretanto, fomos aprendendo com o próprio processo. E eu fui percebendo que, de alguma forma, a nossa mensagem não chegava aos nossos estudantes, não era só aos estudantes, aos professores e aos outros técnicos também não. Mas aos estudantes era a minha maior preocupação, porque efetivamente, enfim, a nossa razão de existir ali um pouco. E então resolvemos introduzir uma forma diferente de trabalhar. E fomos buscar uma filosofia que é de formação por pares, em que acabei por selecionar 15 estudantes das mais variadas áreas, na área da saúde, das ciências sociais, da educação, da engenharia, da biologia marinha, do turismo, das mais variadas áreas, estudantes que tiveram formação durante vários meses e que criaram uma equipa que nós denominamos de micro-influenciadores. E esses estudantes tinham um papel muito importante, logo a partir de um papel de resposta quando era necessário, ou seja, ir eventualmente à casa dos estudantes, dos colegas que estavam isolados, levar comida, coisas tão simples quanto estas, não é? Ou levar alimentos que tinham ido comprar ao supermercado, ou apoio psicológico. Eu próprio cheguei a ir a várias casas, conversar com as pessoas, intervir, avaliar, enfim, ter alguma intervenção também na área da saúde, mas também identificar os medos, os receios, aquilo que os estudantes sentiam que estavam a precisar, para podermos ir ao encontro das necessidades deles. E, portanto, obviamente que isto era filtrado por mim e por mais alguns colegas meus da área da saúde, mas a cara do processo e a relação com os nossos estudantes era de outros estudantes, eram pares deles. E eles acabaram por criar um conjunto de filmes, de promotores, perguntas e respostas frequentes, que estavam no site. Criámos cartões com o telefone deles, para as pessoas poderem telefonar ao próprio colega, para olha, eu ontem estive em contacto com alguém de risco, o que é que eu faço hoje? Fomos criando uma estrutura de resposta desenhada e pensada pelos próprios estudantes. E quando começou a coisa da vacinação, mais ou menos em abril, maio, os meus, peço desculpa por ter meus, micro-influenciadores chegam ao pé de mim numa das nossas reuniões e dizem assim: professor, o pessoal não está a ir muito à bola com a vacina, desconfiado e tal, e não sei o que. Então, eu disse: bom, meus amigos, então vejam lá o que é que vocês acham que devem fazer. E eles foram de escola em escola, portanto nós temos 14 mil estudantes, não é coisa pouca, de escola em escola, conversar com vários estudantes e resolveram depois fazer um pequeno filme que foi publicitado e que de alguma forma acabou por ter um impacto muito, muito positivo. Eu trago-vos o filme por 2 motivos. Primeiro, porque é claramente uma aplicação prática daquilo que eu tentei aqui transmitir-vos, portanto pode ser mais fácil entender eventualmente aquilo que eu procurei passar. Segundo, porque está ultra atual, embora tenha 6 meses, porque apela à vacinação. E vou então passar o filme. Obrigado, Raul. Lá em cima deve estar. É esse mesmo. É esse. Se calhar é só carregar, não? Este é um motivo porque eu gosto mais de pessoas que de máquinas, mas pronto, as máquinas também dão um jeito, de facto. Não está a andar? Ok. Então, já está. Nem todos os verdadeiros heróis usam capa.
Faz como nós. Vacina-te. Um minuto de filme que saiu da cabeça dos estudantes, daquilo que eles eventualmente identificaram necessidades junto dos colegas e que acabou por ter um resultado muito maior do que se hoje tivesse estado uma seca de uma série de horas, com muitos bicharocos. My job is to make college easier because students have a lot on them. Este não está. Agradeço a vossa atenção, estaria obviamente disponível para responder às vossas questões se sentirem essa necessidade e dizer-vos que o Politécnico de Leiria está sempre de portas abertas, portanto apareçam quando necessitarem, foi um prazer estar convosco, obrigado. Muito obrigado, Dr. José Carlos. Há aqui 3 ou 4 referências que são, na verdade, importantes. O papel dos jovens, destes micro-influenciadores, este conceito que está um pouco, eu desconhecia, para além da pandemia, não é? E o papel importante na construção de um ambiente de saúde comprometido com todos e pensar nesta interação naqueles 3 pilares que são fundamentais. Muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Eu passava agora a palavra ao Raul, ao Dr. Raul Antunes, vai-nos falar sobre um tema muito importante também, o desporto e o exercício físico na vida das crianças e jovens, a importância para a saúde física e mental. O Dr. Raul é doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade de Beira Interior, é professor adjunto convidado da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, é coordenador da pós-graduação em Desporto e Atividade Física adaptados também pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, é ainda membro da Comissão de Desporto Adaptado da Rede de Escolas em Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público e consultor científico da ANGES, que é a Associação Nacional de Gerontologia Social. É investigador do Centro de Investigação em Qualidade de Vida e colaborador do CITEC, e tem diversos artigos publicados em revistas especializadas com indexação, bem como em diversas comunicações orais e pósteres em congressos e conferências nacionais e internacionais. Eu pedia a vossa atenção para a apresentação do Dr. Raul, agradecendo-lhe. Mete-me aí a apresentação, por favor, enquanto eu... Está aí, Ok, antes de mais, agradecer o convite, ouve-se bem? Agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas da mesa redonda, meio retangular, e dizer-lhes que de facto é um prazer estar aqui com eles, 2 pessoas que admiro, o João por toda a proatividade e por partilhar comigo a nossa profissão. Portanto, apesar de tudo aquilo que o João disse, se vocês forem perguntar à minha filha de 7 anos, ela diz que eu sou treinador e provavelmente as pessoas que conhecem o João também veem o João como treinador e, portanto, partilhamos essa paixão / loucura que nos faz ainda correr por este tipo de coisas. E o professor José Carlos Gomes, que além de ser quase meu patrão, e numa altura que tanto se fala de comunicação e de literacia e da forma como se comunica a saúde, já o disse muitas vezes, provavelmente nunca a ele diretamente, mas é a pessoa que eu conheço que melhor comunica a saúde e, portanto, estaríamos todos aqui toda a tarde a ouvi-lo falar sobre saúde, porque de facto a abordagem que faz é muito clara, muito simples e ao mesmo tempo muito importante para nós. O desafio que me fizeram era poder falar sobre algo que eu não só trabalho, não só faço do ponto de vista daquilo que é a minha atividade docente e investigação também, mas acima de tudo aquela que é a minha maior paixão, o desporto, o exercício físico, centrando aqui numa faixa etária específica das crianças e dos jovens, porque na sequência também do que já foi dito pelo João e pelo professor José Carlos, parece-me claro que é nesta faixa etária aqui que pode haver aqui um efeito de mudança e um fator influenciador daquilo que pode e que nós precisamos que aconteça a seguir. Em primeiro lugar, falarmos de prática desportiva, de exercício físico. Há bocadinho o João fez a brincadeira de pôr todos em pé, íamos-nos sentando por ordem de idades.
E é importante nós pensarmos, quando falamos de desporto e exercício, falamos para toda a gente, para toda a comunidade. Queremos, como país, e um bocadinho na sequência do que foi dito anteriormente, ser um país mais ativo. Não queremos liderar aquele ranking que o João falou no início, que estamos muito perto de o liderar, e queremos de facto abandoná-lo, tornando-nos um país mais ativo, com hábitos de vida mais saudáveis. Mas falamos de crianças, de jovens, de adultos e de idosos, e é claro para nós, na investigação e na ação, que em cada uma destas faixas etárias o desporto e o exercício têm um peso específico, têm uma importância muito clara em todas elas, obviamente, mas têm um peso específico e, acima de tudo, um conjunto de benefícios, de experiências e de objetivos que são também eles diferenciados. E, portanto, neste sentido, a minha comunicação hoje centra-se um bocadinho mais naquilo que são as crianças e os jovens. Como eu dizia há bocadinho, eu sou treinador há 15 anos de formação, nunca treinei séniores. Espero, e por acaso está aqui a minha mulher, já lhe prometi muitas vezes, estou quase a deixar dessa promessa, mas espero nunca treinar séniores, quero treinar a vida toda crianças, e acima de tudo acredito muito no peso e na importância que o desporto e o exercício têm na vida destas pessoas, destes adultos de amanhã, e eu vou falar várias vezes desta expressão. Falamos naturalmente, ou temos que falar naturalmente, de uma mudança muito clara dos jovens e das crianças de hoje em comparação com os jovens e com as crianças de amanhã. Como eu dizia, eu sou treinador apenas há 15 anos e eu sinto diariamente essa diferença entre as crianças que eu apanhei há 15 anos e que tinham um conjunto de padrões motores e um conjunto de capacidades motoras desenvolvidas que hoje é muito difícil terem. E, portanto, eu tenho um colega meu, treinador, que é para mim uma das minhas maiores referências, que diz que nós deixámos de treinar atletas, passámos a treinar batatas de sofá, criando condições para que eles possam ser pessoas andantes e, na melhor das sortes, ao fim de muitos anos, podemos voltar a treinar atletas. E, portanto, esta diferença naquilo que são as sociedades, mas, acima de tudo, um conjunto de comportamentos das sociedades torna, na minha opinião, torna-nos a nós que trabalhamos diariamente com crianças e com jovens no contexto do desporto, ainda mais responsáveis por aquilo que está a acontecer na vida deles. Eu digo isso todos os dias aos meus estudantes, quando vocês estiverem num treino e chegarem 20 crianças à vossa frente, mais do que pensarem no Messi ou no Cristiano Ronaldo daqui a 10 anos, pensem que todos eles estão a ter com vocês uma oportunidade de excelência para resolver um problema que lá fora não estão a resolver. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma da importância que o desporto tem numa sociedade caracterizada por alterações demográficas, evidentes, todos nós conhecemos isso, por alterações sociais, como a redução do tempo da família. E aqui é importante nós refletirmos sobre isto, porque se outras sociedades resolveram o problema do facto das crianças saírem cedo da escola e os pais saírem tarde, criando condições para os pais saírem mais cedo, nós não. Nós resolvemos de há muito tempo para cá, de uma outra forma, aparentemente mais fácil de resolver, tenho muitas dúvidas se é a forma melhor. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi pôr as crianças também a saírem cada vez mais tarde da escola, cada vez mais tarde das 1001 atividades onde estão envolvidas. Novos conceitos de segurança. Se para mim e para os meus pais era muito tranquilo e seguro eu sair da minha casa e ir a pé para a escola a 3 ou 4 quilómetros e quando vinha até passava na casa de 2 ou 3 amigos ou brincava no Parque da Terra, hoje não é para mim como pai, ou eu não percebo isso como pai, uma situação segura. E, portanto, esta alteração dos padrões de segurança leva também a que, quando eu falava há bocadinho numa mudança da sociedade, isto acaba por influenciar aquilo que é o desporto, o exercício físico, com a natural alteração dos hábitos de vida. Eu digo muitas vezes aos meus estudantes, os meus também é uma palavra que eu não gosto muito, não devia utilizar, mas que digo muito, os meus estudantes, eu digo-lhes muitas vezes que nós olhamos para a sociedade, olhamos para as crianças hoje, dizemos que elas querem PlayStation, querem os tablets, querem os telemóveis, mas não vale a pena neste momento nós chorarmos com aquilo que passou. Esta é uma realidade e perante essa realidade, cada minuto que temos com eles ganha ainda maior preponderância do que ganharia antes. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que o meu treino, ou um dos meus treinos semanais com crianças dos 6 aos 10 anos, 20 minutos as crianças brincam umas com as outras. E no plano de treino está lá 20 minutos de prática livre. Portanto, eu vou buscar os colchões, os arcos, as bolas, o que eles quiserem e eles brincam à vontade. Porque é o único sítio durante a semana onde eles podem brincar desta maneira.
Depois também o impacto social e as paixões. O impacto social que o desporto e o exercício têm, e sim, não é boato, não é mito. Eu acompanhei muitas crianças no meu percurso recente que os pais queriam e perspectivavam no filho um futuro do outro mundo na prática desportiva. Isso ainda acontece. E as paixões que naturalmente estão associadas. E portanto nós queremos voltar a ter as crianças a poder jogar à macaca na rua e a brincar na rua, e não apenas agarradas ao sofá, com os tablets ou com um conjunto de solicitações muito atrativas para eles. É por isso que eu digo, na primeira reunião que tenho com os pais das crianças com quem trabalho, no primeiro dia em que ela disser que prefere ficar em casa a jogar tablet ou a ver qualquer coisa na televisão ou na Netflix em vez de ir ao meu treino, então vocês liguem-me naquela hora, nem que seja de madrugada ou à meia-noite, porque isso para mim é uma informação muito relevante. Não é possível que uma criança ache mais interessante estar em casa no sofá do que se ir mexer. E se assim for, eu como treinador e como líder do processo tenho que refletir o que é que estou a fazer para que de facto ela não ache aquilo interessante. E então os desafios dos novos tempos são de facto, como nos diz o mestre Carlos Neto, que é uma referência muito significativa para todos nós do desporto, da educação, e que recentemente, há bocadinho falava isto com o professor José Carlos Gomes, a pandemia trouxe se calhar uma maior atenção para ouvir, mas todos nós já o ouvimos há muito tempo a dizer a mesma coisa, e eu tive o privilégio na terça-feira de estar com ele e perguntei-lhe como é que é possível o professor falar disto há 40 anos e nós continuamos a parecer que isto é novidade todos os dias e que as pessoas, de facto, quando ouvem, isto posso fazer. E se calhar quando chegamos a casa já nos esquecemos, quando vamos brincar com os nossos filhos ou com as nossas crianças, daquilo que ouvimos de manhã com ele. Eu tinha também um pequeno vídeo, não sei se me conseguem aí ajudar, que nos... acima de tudo, para podermos refletir um bocadinho sobre esta questão da vida atual das crianças, não só no nosso país, mas um bocadinho em todo o mundo. Tem que se minimizar. Sim. E depois aparece em baixo um AR qualquer. É esse mesmo. Não, mas não aparece ali ainda. É esse? Não. Se calhar tu desligaste tudo, não? Ok, não tem problema. Continuamos, depois eu meto no final. Não tem problema nenhum. Se calhar há bocadinho desligámos os dois. E mais tivemos 2 anos a dar aulas online. E continuamos a não saber fazer as coisas. Ok, é isso mesmo. Eu não sabia o que era liberdade, até tirarem ela de mim. É horrível. A minha identidade foi arrancada de dentro de mim. Você fica preso dentro dessas paredes, dentro da sua mente. Agora imagine que a sua porta se abre e você tem a chance de sair e sentir o sol no seu rosto. É tudo pra mim. O meu tempo ao ar livre é a parte mais importante do meu dia. É quando você deixa todas as suas frustrações e problemas do lado de fora. Minha mente fica saudável, me sinto mais forte. É a parte mais importante do meu dia. Então, como você se sentiria se o seu tempo ao ar livre fosse reduzido em 1 hora por dia? Você quer mesmo que eu diga como eu me sentiria? Eu ficaria muito triste.
Ia gerar muita raiva, muita... Não é uma boa ideia. Seria uma tortura. Cortar o tempo ao ar livre dos presos para 1 hora por dia seria um desastre em potencial. Tá, mas você sabe quem tem só 1 hora ao ar livre por dia? As crianças. Uau. É triste demais. Não sei nem o que falar. Tem algo muito errado nisso. Até pra mim que tô na prisão, isso parece muito ruim. No fim do dia, se você não mandar as crianças correndo pro banho, é porque elas não brincaram o suficiente. Subir em árvore, quebrar uma perna, essas coisas fazem parte da vida. Criança tem que ser criança. Então, se você pudesse realizar um desejo, qual seria? Eu levaria meu filho no parque hoje. Ok, e este vídeo, apesar do spot publicitário associado, é algo que nos deve fazer refletir. E se calhar qualquer um de vocês, quando sair desta sessão e ligar o vosso telemóvel, vai ter 20 ou 30 e-mails de uma vida que cada vez mais nos vai absorvendo num contexto laboral muitas das vezes exagerado e que nos retira o tempo, o espaço e a disponibilidade mental para podermos de facto dar valor àquilo que devemos dar valor. Este é um spot também que nos leva a refletir sobre um conjunto de projetos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então hoje a gente vai fazer uma receita de um homo líquido mais fácil e econômico. O perfume fica original e eu estou fazendo a minha receita número 2. A 1 eu já fiz e agora eu vou fazer a receitinha número 2. Irei utilizar esse Homo Sports, ele elimina todo o mau odor das roupas, ele é maravilhoso. Então, vou precisar de 250 gramas ali do sabão Omo, um detergente, irei utilizar aquele detergente ali, e 2 litros de água quente, eu irei dissolver essas 250 gramas ali do sabão em pó Omo Sports. Nesta bacia... Há pouco, quando falamos de desafios dos novos tempos, este é provavelmente um dos grandes desafios quando falamos de crianças, quando falamos daquilo que é a saúde das crianças. E aqui concordo com o professor José Carlos, não a saúde física e mental como se fossem 2 gavetas separadas, mas a saúde no geral. Nós queremos que as crianças se mexam mais e, acima de tudo, que com esse mexer mais e com o serem mais ativas, adquiram um conjunto de competências que sabemos todos nós que são fundamentais. E, portanto, perante isto, esta pandemia veio agravar a outra pandemia e a literatura tem-nos dito isto de uma forma muito evidente. Uma alteração significativa nos hábitos motores das crianças, nas suas competências motoras que já não estavam longe de ser positivas ou satisfatórias, mas também no desporto de formação. O João é treinador do desporto de formação, eu sou treinador do desporto de formação, levámos todos um murro muito grande. Eu não conheço nenhum país na Europa, só centrando na Europa, que tenha tido o seu desporto de formação parado tanto tempo como o nosso teve, e com esse murro grande que levámos no estômago, tivemos um conjunto de crianças que abandonou, ou que não tendo abandonado quando regressou, não só ao nível físico, mas também ao nível da sua saúde mental, trouxe um conjunto de questões associadas que nós não tínhamos até aí conhecido. No Politécnico de Leiria liderámos um estudo que 15 dias depois de termos sido postos em casa no primeiro confinamento, procurámos chegar às pessoas, caracterizar os níveis de atividade física que as pessoas estavam a ter, tivemos mais de 1.400 respostas e procurar perceber também a forma como as pessoas se sentiam. O tal bem-estar que é subjetivo, mas que não deixa de ser importante por ser subjetivo, muito pelo contrário, aos próprios níveis de ansiedade. E numa equipa multidisciplinar, com pessoas da área das ciências do desporto, mas também da psicologia, fomos fazer essa caracterização. E percebemos que em todas as faixas etárias, das crianças aos idosos, as pessoas que se mexiam mais, que tinham maior quantidade de atividade física, estavam a ter percepções mais satisfatórias de bem-estar e estavam a ter níveis mais reduzidos de ansiedade. Então, acabando por cruzar isto com toda a literatura que aconteceu neste momento, especialmente durante o primeiro confinamento, o exercício físico, a atividade física pareceu de facto ser um elemento muitíssimo protetor de um conjunto de problemas psicossociais associados à pandemia e, acima de tudo, associados ao confinamento.
Os dados do Eurobarómetro, há bocadinho o João falava de alguns indicadores que nos colocavam no topo do mundo e, de facto, no que diz respeito à União Europeia, Portugal lidera alguns rankings relativamente à inatividade física, ao sedentarismo, à quantidade de pessoas que assume nunca fazer nenhum tipo de atividade durante a sua semana. Mas, apesar disto, em outubro de 2020, o nosso secretário de Estado dizia que Portugal ia ser uma das 15 nações mais ativas. E perante este sonho que muitos de nós que estamos diariamente no terreno temos dificuldade em acreditar, mas esperamos muito e queremos muito que seja verdade, se calhar as crianças são um veículo importante. Como são, por exemplo, na reciclagem, ou como são na questão da segurança rodoviária, porque a minha filha com 6 anos ou com 7 anos, cada vez que eu toco no telemóvel a conduzir, diz-me que não devo fazer aquilo. Então, se calhar, a forma de chegarmos a esta sociedade mais ativa, a este país mais ativo, é começarmos por criar condições para que as crianças possam, de facto, ser, em primeiro lugar, elas mais ativas e, em primeiro lugar, elas terem maior espaço e tempo para poderem brincar ativamente. Então, do nosso sonho à realidade, há aqui alguma coisa que nós temos que procurar perceber, alguma receita que podemos procurar entender, e eu não acredito em receitas, em nenhuma delas, e portanto aqui também não as há. O que eu sei, e sei da experiência que tenho tido e daquilo que tenho procurado investigar, é que os pais têm aqui um papel fundamental. Em primeiro lugar como modelo, e o modelo é valorizando comportamentos que queremos que as crianças possam modelar, que queremos que as crianças depois possam repetir, e, por outro lado, dando um suporte social ao comportamento ativo das crianças, levando a criança ao parque para brincar, apoiando a prática desportiva que ela tem e, por exemplo, perguntando-lhe se divertiu em vez de perguntar se ganhou. Perguntando quantos amigos fez ou qual foi a experiência positiva ou o que é que aprendeu, em vez de perguntar quantos golos marcou. E esse tipo de pormenores que parecem muito pouco relevantes são fundamentais na mensagem que nós queremos passar para as crianças e para os jovens. Por outro lado, os professores de educação física e os treinadores, e estamos aqui 2 pessoas pelo menos, provavelmente haverá mais gente ligada a esta área, têm um papel fundamental, porque o único sítio onde eles todos passam é a escola. Onde toda a gente tem uma experiência com a atividade física é a escola. Eu na segunda-feira fui dar uma palestra à Escola de Saúde, convidado por uma colega da área da psicologia, e eu perguntei a uma sala com muitos enfermeiros quem é que tinha feito atividade física, ou quem é que fazia regularmente, atividade física não, desculpem, exercício físico. E havia uma pessoa que eu achei muito engraçada, levantou o braço e disse, não, desde a ginástica, que é o termo utilizado da escola, eu nunca mais quis nada com isso. E então, provavelmente, nós todos temos que ser capazes de refletir sobre as experiências que estamos a proporcionar. Porque se todos eles gostarem da educação física na escola, se todos eles sentirem prazer no treino quando vão ao treino, a tendência para eles seguirem esse comportamento, para eles manterem esse comportamento ao longo da vida é naturalmente maior. E, portanto, a literatura também nos explica isto de uma forma muito evidente. Criando, por exemplo, ambientes favoráveis ao conhecimento de si mesmo, do seu corpo, dos seus limites, daquilo que são as suas capacidades e, muitíssimo importante, da relação com o outro. Porque no desporto essa relação é proporcionada e criada e condicionada desde muito cedo. Depois, respondermos a isto, quando nós colocamos o nosso filho no desporto, ou quando nós criamos condições para ter no nosso clube, na nossa escola, na nossa Câmara Municipal, programas de exercício para crianças ou para jovens, quais são as aprendizagens que queremos que eles tenham? Que experiências queremos que eles vão ali buscar? Porque não é só buscar aquilo que é o suposto rendimento no final do seu percurso de atleta. Os exemplos dos adultos, sabemos para nós o que é que significa o desporto, refletimos sobre o exemplo que damos, valorizamos o que devemos valorizar, ou na altura em que o árbitro apita para o jogo começar, ou a bola vai ao ar para o jogo começar, todos nós esquecemos a teoria e todos nós nos comportamos de uma forma diferente daquelas que queremos que as crianças se comportem lá dentro. Que transfere para os outros contextos de vida. Quantas crianças chegam a ser atletas profissionais? Eu há uns tempos fiz este exercício comigo mesmo. Portanto, há 2 anos eu fiz este exercício e entre as equipas que eu treinei e as seleções onde estive envolvido, treinei mais de 130 jovens. E esses 130 jovens, uma chegou ao alto rendimento. Uma. Quer dizer que as outras 129, ou à volta disso, ou os outros 129, não chegaram ao topo. Se eu vir a minha profissão ou a minha função de treinador como estritamente aquela que canaliza ou cria condições para alguém chegar ao topo, provavelmente naquele dia tenho que entregar a minha carteira e dizer e assumir que fui incompetente, porque em 129 coloquei um no alto rendimento. O importante para mim é perceber que os outros todos estiveram lá e tiveram que adquirir coisas e competências e vivências que vão ser importantes para a vida deles.
E, portanto, para mim é tão relevante ter a atleta do alto rendimento a ligar-me no fim de cada jogo a dizer como é que correu, como ter alguém que se licenciou em medicina ou que se licenciou noutra área qualquer a ligar-me e a dizer que fui uma pessoa importante e o desporto foi um contexto importante para ela aprender algumas coisas naquilo que é a sua vida de hoje em dia. Portanto, na sua vida profissional, na forma como se relacionam com os outros, se pensarmos não só naquilo que o resultado diz ou que o marcador diz, mas em todas as outras vivências, provavelmente daqui a uns anos teremos uma sociedade mais saudável do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. E os valores morais, porque também tenho ainda hoje mães e pais que vêm ter comigo e dizem: professor, queria pôr o meu filho a fazer desporto porque o médico diz que ele se porta mal, é muito agitado e precisa do desporto. E eu pergunto sempre se a mãe ou o pai acha que ele, por entrar no pavilhão ou por entrar no tapete de judo, vai ficar uma pessoa só por si com valores melhores. E não acredito nisso e digo isto provocatoriamente cada vez que dou formação a treinadores ou cada vez que estou com os meus alunos à frente. Nós temos de deixar a demagogia de dizer que o desporto transmite coisas boas só porque sim. O desporto tem potencial para transmitir muitas coisas boas, dependendo das pessoas que lá estão, dos contextos que criam, dos ambientes que proporcionam e das experiências que vão dar às crianças que vão todos os dias praticar essa modalidade ou esse contexto. E, portanto, sabermos claramente que valores queremos promover no desporto, de quem é que depende essa promoção e trabalharmos este triângulo que há muitos anos se fala. Hoje já se adicionaram lá mais 2 vértices do dirigente e dos árbitros, mas acima de tudo pensarmos que se muitas vezes o treinador vê o pai como problema, e eu não vejo os pais como problema, longe disso, e em 14 ou 15 anos de prática com crianças nunca tive problemas com os pais, mas de facto há treinadores que veem os pais como problema, então é importante nós pensarmos qual é o papel dos pais realmente na prática desportiva. Porque se eu tenho atletas que os pais vão lá pô-los e vão lá buscá-los e que se calhar nem estão a perceber bem o que é que se está ali a passar, também é importante eu conseguir chegar a esses pais. Mas por outro lado temos aqueles pais que estão lá todos os dias e que acham que por estarem lá todos os dias sabem tanto daquilo como o treinador. A minha modalidade é o basquetebol, não tenho muito esse problema porque a maior parte dos pais de facto não percebe muito daquilo. Mas em outras acham todos que são o Mourinho e o Guardiola e têm todos qualquer coisa a dizer. E muitas das vezes, num único momento, o pai é que tem a capacidade e o potencial para estragar uma mensagem que nós passamos durante semanas, meses ou anos. E, portanto, a melhor forma de fazer isso, eu trabalho muito com treinadores, é comunicarmos, é chamar os pais e dizer-lhes claramente qual é a proposta formativa que nós temos. Porque é que a escola tem um plano educativo e porque é que o clube não tem? O pai tem que saber que quando coloca o filho no meu clube, com X anos, 6, 7 ou 8, aquilo que eu lhe vou oferecer, aquilo que eu defendo para o percurso formativo dele, é um conjunto de valores. Eu não sei se ele vai chegar à NBA, se vai chegar a outro sítio qualquer ou se vai deixar de jogar. Eu sei que vou criar condições para ele poder aprender um conjunto de coisas que essas dependem de mim e do contexto que eu consigo criar ou proporcionar. Os benefícios são muito evidentes, já foram falados aqui ao nível da saúde, ao nível do bem-estar, é a minha área de formação no doutoramento, foi estudar o bem-estar e a influência do desporto e da atividade física no bem-estar das pessoas. E está ali uma palavra que até recentemente temos ouvido muito, a resiliência, a necessidade de ser ou não resilientes, e de facto o desporto ensina como poucos contextos o que é a resiliência. Eu tenho crianças que trabalham comigo e que quando perdem um jogo choram como se tivessem perdido um membro. E então é importante perceber porque é que aquela criança perdeu um jogo e está ali o drama maior da vida dela. Que tipo de treino ela está a ter para um conjunto de coisas que vão acontecer no dia a dia. Ou por exemplo, quando a criança diz não vou ao treino porque amanhã vou ter um teste, eu digo-lhes sempre que é importante vocês perceberem que eu não vou dizer ao meu presidente do Politécnico ou ao próprio presidente amanhã não vou dar aulas porque depois de amanhã tenho uma conferência. Isso não vai acontecer na vida adulta. E se nós pudermos ensinar isto desde muito cedo às crianças e ensinar numa atitude de cooperação entre pais, treinadores e contexto, então muito provavelmente vamos atingir o objetivo de uma forma mais rápida. Uma resposta a uma sociedade, como eu dizia há pouco, muito mais sedentária e com estilos de vida muito mais sedentários, com muitíssimas horas sentados, muitíssimas horas na escola, hábitos alimentares, não diria só errados, mas muitas das vezes desregulados e parte também do exemplo, parte também do modelo que as crianças vão podendo ter, níveis elevados de stress e ansiedade e estados depressivos. E nós falamos estados depressivos em crianças. Sim, estados depressivos em crianças. Nós temos um projeto mostrado que vai arrancar em janeiro, onde o objetivo é criar um conjunto, uma proposta de exercício físico semanal para um conjunto de crianças, trabalhando a prevalência de sintomas depressivos em crianças e jovens. E, portanto, acreditamos claramente nisto.
E por último, refletirmos também que exemplos é que o desporto pode transmitir às diversas atividades. Quando a criança vai para lá, o que é que ela pode de facto aprender? Que aprendizagens retiramos? O que é que podemos valorizar? Liderança. Há alguns dos aspectos que as multinacionais mais elencam como fundamentais quando olham para os seus recursos humanos. Liderança. E nós falamos de uma frase que eu gosto muito de ouvir, que é: aquilo que tu és fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que tu dizes. Ou seja, nós pensarmos também que o líder no desporto é muito fácil de ser apanhado nas suas incoerências. Porque se eu digo às crianças, ninguém aqui fala mal do árbitro, e eu falo mal do árbitro 5 segundos, eu fui desmontado rapidamente. E nós muitas das vezes não damos conta dessas incoerências. Mas liderança também porque aprendemos e ao aprender partilhamos estas noções: motivar, ensinar, ajudar, apoiar, fazer acreditar, unir, agregar e mobilizar. Portanto, tudo palavras que não podem estar só no dicionário ou nos flyers dos clubes quando as crianças vão fazer desporto. Têm que ser trabalhadas diariamente. Eu apresento isto aos pais das crianças com quem trabalho e digo: sobre o desporto vocês não me vêm dizer que se joga com 2 ou com 3 ou que se faz daquela maneira ou de outra, porque não reconheço competência para isso a vocês, nesta modalidade específica, mas sobre isto podem-me questionar todos os dias. O professor garantiu-nos que aqui ia-se trabalhar isto e naquele momento isso não aconteceu. E devem questionar isto porque estão a pagar um serviço. A coesão de equipas, o trabalho de equipa, o todo é maior que a soma das partes, o contributo individual inserido num objetivo coletivo e, portanto, se é isto que queremos que o desporto possa ajudar as crianças a desenvolver, então no dia a dia temos de criar condições para proporcionar coisas destas. Equipas coesas são equipas mais fortes no desporto e em todas as áreas. Acima de tudo, o que eu acredito é num transfer muito evidente entre aquilo que nós trabalhamos no desporto com as crianças e aquilo que elas vão precisar na vida adulta. Este é um exemplo muito significativo de uma imagem que ensina rapidamente o que é a liderança e o que é o pensamento de um líder num momento de grande crise e de grande ameaça de proteger a sua equipa. E, portanto, às vezes, sem ninguém dizer nada, o desporto vai nos dando imagens e mensagens muito claras. Mas se dá estas, também dá as outras. Também há imagens que nós não queremos que passem e que diariamente vão passando relativamente àquilo que é o desporto, neste caso o desporto de rendimento. E para terminar, tinha apenas um desafio para vocês, que pedia só que levantassem a mão. Quem é que aqui fez algum tipo de atividade desportiva durante a sua vida ou ainda faz? Levanta o braço. Ok, muito bem. Essas pessoas, eu vou pedir que se lembrem de 2 resultados ou marcas que tenham alcançado no seu percurso desportivo. Basta pensarem nisso e quando tiverem os 2 identificados podem levantar o braço. Ok? Ok? Ok, está bom. Podem baixar todos, obrigado. E agora quero que me pensem em 2 pessoas que foram significativas para vocês no percurso desportivo. Levantarem a mão. Ok. E houve muito mais gente a levantar a mão nesta segunda questão. E se isto ao fim de 10, 20, 30 anos é aquilo que é mais fácil nós nos lembrarmos, provavelmente estamos muitas das vezes enganados quando valorizamos uma coisa que é demasiado efêmera. E digo isto também a pensar concretamente e diariamente naquilo que faço. Num primeiro momento em que eu tive uma grande vitória numa competição, eu virei-me para um adjunto que tinha na altura e disse: então, é isto que se sente? Foi para isto que nós andamos aqui tantas vezes na loucura de chegar a qualquer coisa e 10 segundos depois estamos a pensar: então e amanhã? Então e quando estes jogadores subirem de escalão? Então e qualquer coisa que acontece a seguir? E portanto eu gosto muito de ganhar, não fiquem com a ideia errada, eu gosto muito de ganhar, gosto muito pouco de perder. O que eu sei é que nem uma coisa nem outra são os principais avaliadores do meu trabalho quando falamos de crianças. E portanto nesse sentido prefiro sempre valorizar aquilo que eles vão buscar do ponto de vista da relação, da aprendizagem e dos valores. E, portanto, queria terminar dizendo-vos uma coisa que alguém me disse em 2003 ou 2004, numa conferência como esta. Nós precisamos de 3 coisas para sermos felizes: viver onde gostamos, com quem gostamos e fazer o que gostamos. Eu digo isto aos meus alunos muitas vezes e eles às vezes chamam-me, meio na brincadeira, meio a sério, espero eu, o professor paixão, porque falo muitas das vezes de paixão pelo que nós fazemos. E uma vez tive um aluno que me disse uma coisa, e é verdade, e que me obrigou a questionar naquela altura a mim mesmo, que era: o professor diz isso porque tem a sorte de poder fazer diariamente o que o apaixona. Reconheço isso perfeitamente. Eu sou muito apaixonado pelo que faço diariamente, no ensino, na investigação e na minha atividade de treinador, e acredito que essa paixão é o principal aspecto que nós devemos passar para as crianças. Cada vez que um treinador meu que trabalha comigo me diz: oh Raul, temos aqui um problema, aquele miúdo está desmotivado, aquele miúdo está com algum stress, aquele miúdo tem não sei o quê, não quer desistir, quer abandonar, vem menos vezes ao treino, a primeira pergunta que eu faço ao treinador é: e tu?
Continuas motivado da mesma forma, continuas com a mesma paixão por treinar, porque essa para mim é a preocupação essencial. Nós não estarmos no treino a ver se a hora passa, se aquilo acaba, porque temos outras coisas para fazer, temos 40 e-mails para ir responder e, portanto, essa paixão que nós vamos perdendo, depois os miúdos naturalmente vão acabando por perceber e também eles poderão ter tendência a perdê-la. E, portanto, se nós pudermos ter no desporto e no exercício um espaço que os ensina a estar onde gostam, a fazer o que gostam, a ter prazer pelaquela prática e de preferência também a relacionarem-se com pessoas que gostam, então muito provavelmente estamos a chegar a um caminho melhor, não sei se nas 15 ou 16 ou 20 nações mais ativas do mundo, mas de certeza absoluta num patamar muito diferente daquele que estamos hoje em dia, muito menos ameaçador daquilo que será o futuro das novas gerações, porque questionamos muito o que é que são as gerações, na minha também questionavam, provavelmente na tua também. Mas acima de tudo o que me preocupa é passarmos de uma sociedade que vai deixar de ter analfabetos para termos uma sociedade que 90% vai ser analfabeto motor. E isso depende de nós, no nosso dia-a-dia, mas não é chutando a responsabilidade apenas para a escola e para o desporto. É em casa também. E tivemos 2 confinamentos que nos obrigaram a coisas completamente transcendentes, esperamos não voltar a ter, mas no nosso dia-a-dia, no modelo que podemos ser, ou no suporte social que podemos dar às crianças que connosco habitam ou que connosco interagem, temos essa responsabilidade clara e da qual não nos podemos demitir. Agradecer-vos a disponibilidade para me ouvirem, naturalmente disponível para responder a qualquer questão e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Raul, por mais uma fantástica apresentação. Eu enfatizava aqui 3 ou 4 questões. Falar do professor Carlos Neto é uma paixão ouvir o professor. Ele tem um artigo ou tem um livro que diz deixem as crianças brincar, não é? Portanto, aquela necessidade que o Raul dizia no início, que as crianças não brincam, não interagem socialmente, não desenvolvem aqueles skills motores que são tão importantes. Depois também dar aqui um enfoque muito importante à questão dos valores e à transmissão dos valores em contexto desportivo, dizer que na verdade o desporto é um facilitador desse processo, mas, como o Raul diz, não cabe só ao treinador, não cabe só ao clube, cabe à família, cabe àquela tríade que se falava ali há pouco e que o Raul tão bem explicitou. Antes de passar, eu não sei se temos tempo de passar aqui a palavra ao público, é interessante que nós não tínhamos partilhado aqui um pouco a nossa ligação, mas tinha aqui só uma frase que, se me permitirem, terminava do diretor-geral da OMS. Diz assim: ser fisicamente ativo pode adicionar anos à vida e vida aos anos. Eu acho que vai muito ao encontro daquilo que ouvimos aqui durante o dia e que estes senhores estão bem explicitaram, e eu pedia-me novamente uma salva de palmas para terminarmos este painel. Obrigado a todos. E agradecemos em nome da organização aos oradores, José Carlos Rodrigues e Dr. Raul Antunes, moderados pelo nosso ilustre João Teixeira, e pedi à Sra. Vereadora que fizesse as honras da casa, entregando a lembrança destas jornadas.